para a indústria. Na próxima, a gente já vê uma agenda do que eu pretendo falar rapidamente aí. O que, sem dúvida nenhuma, a indústria brasileira tem que se reinventar. A gente vem perdendo participação em qualquer comparação que a gente faça com outros países e com outros setores aqui no Brasil, a gente vem perdendo a nossa participação no PIB. Isso é muito grave, temos que nos reinventar. Então, tem alguma coisa aqui que eu vou falar sobre isso, né? Com relação à economia e pandemia, com impacto grande em todos os setores, eu vou falar um pouco sobre a indústria também, as perspectivas para 2021, como é que a gente acha que pode ter um retorno sustentável da economia, olhando com a visão da indústria, e o que esperar de futuro, né? Qual é a agenda para que a gente tenha essa indústria competitiva e o que temos que fazer para reinventar essa indústria. Tá? Então, o próximo... Tá? O próximo. Acho que foi... Próximo. O anterior a esse. Acho que passou 2. Esse. Então, a participação da indústria no PIB, em 85, ela tinha 35,9%, ela caiu para 11% em 2019. Então, nós tivemos uma década que a gente pode considerar uma década perdida, onde o crescimento anual do PIB foi 0,2% ao ano, foi o menor crescimento em PIB per capita dos últimos 120 anos, a gente não avançou praticamente nada, e a indústria foi até dos responsáveis por isso, porque a indústria que paga melhores salários, a indústria tem bons empregos, né, empregos de melhor qualificação, e ela perdeu participação no PIB, então nós temos que estar acontecendo uma primarização da indústria brasileira, com repercussão aí no emprego, na renda das pessoas, etc. E a participação dos manufaturados nas exportações brasileiras, quando a gente deixa de exportar produto elaborado, produto sofisticado, e exporta grãos, minérios, petróleo bruto, etc., você não está agregando valor aos seus produtos. E na alimentação, por exemplo, a gente vende produtos básicos. O agronegócio está tendo uma performance excepcional, mas a gente vende praticamente grãos, enquanto que se a gente estivesse vendendo produtos mais elaborados, nós teríamos tido uma consequência melhor com relação ao comportamento aí da economia. Então, a participação de manufaturado nas exportações brasileiras caiu de 59,8% para 28,14% em 2020. O próximo. Desculpa. Isso. Os 10 países com maiores indústrias de transformação no mundo são os países que mais crescem, são os países que mais avançam, são os países que têm uma boa renda per capita ou avançam na sua renda per capita. Então, fazendo um comparativo aí com o Brasil, a China está em primeiríssimo lugar, com quase 30% da indústria como participação na economia, depois Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, ou seja, quanto maior a participação na indústria no país, você tem uma posição melhor no que diz respeito à performance da economia e distribuição de renda. E o Brasil, numa situação bastante ruim lá embaixo, com 1,2% de participação na indústria mundial. E, além disso, nas exportações mundiais da indústria de transformação, o Brasil com 0,82%. É bem melhor do que o PIB mundial do Brasil em relação ao mundo. O Brasil tem apenas 1,2% da produção mundial da indústria de transformação. E ele representa mais ou menos 2,1% do PIB. Então, temos aí a metade do que poderíamos ter. E apenas 0,8% das exportações mundiais. Próximo. Aí está o desempenho, já entrando aí no ano de 2020, no ano passado, com pandemia, o que aconteceu com a produção industrial da maioria dos países. O Brasil, com um plano emergencial, até que ele teve uma performance razoável, Você imaginava que ano passado ele ia cair perto de 9%, 8% a 9%, começou com 7%, depois falou em 9%, e a nossa queda foi bem menor, muito pelo o auxílio emergencial, onde praticamente, vou mostrar mais adiante, o número grande de pessoas foi dado um valor mensal que foi direto para o consumo. O próximo aí, até para a gente mostrar com mais detalhe.
Tá? E como a economia está reagindo à pandemia? Próximo aí, por favor, professor. Tá? Nós já estamos no nível mais ou menos similar ao que era antes da pandemia. Tá? Nós tivemos uma queda grande, tivemos uma recuperação em V. O problema vai ser esse ano, porque nós tivemos um hiato aí com auxílio emergencial, nós ficamos 3 meses aí sem esse auxílio emergencial. O que vai ser dado de auxílio emergencial, até por causa da dívida do Brasil, por causa da situação financeira do Brasil, é bem menor. Então, nós que imaginávamos que teria o ano de 2021 muito melhor em termos econômicos do que estamos tendo, né? Vamos ter muita dificuldade aí esse ano e, praticamente, em termos de economia, nós vamos ter um primeiro semestre muito ruim se comparar com a expectativa que nós tínhamos no final do ano passado. Então, tivemos um crescimento do PIB de 4,1%, aquela queda de fevereiro a abril, no começo da pandemia, foi de 14,6%, e agora, e a indústria de transformação, naquela época, no ano passado, teve 4,6% de crescimento, e naqueles 3 meses, uma queda de 30,8%. Mas, como eu falei, já retomamos os níveis que estávamos antes da pandemia. O próximo. Tá? Em fevereiro de 20, teve uma retração muito forte na atividade industrial em alguns setores da economia, né, que tiveram forte retração. Eu poderia aqui citar produtos têxteis, calçados, né, alguns produtos de metal, veículos automotores, que tiveram um comportamento muito ruim, e outros produtos tiveram uma boa performance, mesmo considerando a situação que a pandemia jogou a economia lá para baixo no primeiro instante, né? Então, produtos químicos, metalurgia, celulose e papel, né? Até porque com delivery você está usando muita caixa de papelão, produtos de borracha e material plástico, você pega dentro do hospital, praticamente o plástico está presente em tudo, né? E na área de saúde tem muito plástico, na área de produtos de limpeza, na embalagem para alimentos, etc. Próximo. Tá? Aí o que está acontecendo, né, se a gente pega aí os anos anteriores e 2020, tem um grande impacto aí nas empresas, né, se a gente considerar a despesa financeira das empresas, né, em relação ao que ela tem de margem, né, você diminuiu muito a capacidade de pagamento das empresas, diminuiu também a margem líquida de lucro das empresas e um grande endividamento aí, que é o que está em vermelho, né? Você teve um endividamento voltando para valores bastante altos, se comparado ao que a gente já teve aí nos melhores anos aí do Brasil. Próximo. Hoje a indústria, 73% da indústria tem muita dificuldade de obter matérias-primas. Você não encontra matérias-primas, os preços das matérias-primas subiram numa proporção muito grande. O dólar também, com a valorização, fez com que, principalmente, os monopólios e oligopólios jogassem imediatamente para os preços, né? E você teve um aumento da inflação muito grande por causa disso. E alguns setores que estão tendo mais dificuldade com matéria-prima são setores de imóveis, muita dificuldade com PVC, madeira, etc., limpeza e perfumaria com embalagens, o vestuário, né, problemas de oferta de algodão, e o material plástico com falta de resinas no mercado brasileiro. Então, a maior parte das empresas hoje ainda tem dificuldade de acesso à matéria-prima, além do aumento de preço de matérias-primas, né? Algumas empresas, 14%, acreditam que a situação vai se normalizar apenas em 2022, ou seja, você teve toda uma desorganização das cadeias produtivas no Brasil nesse período aí da pandemia. Próximo. Fazendo também um paralelo do que foi feito em 2018 e o que foi feito em 2020, na época o governo Temer, né, aquele dinheiro do fundo de garantia que foi repassado, né, para o pessoal que não ia buscar aquele dinheiro, foi 42 bilhões numa cota única de R$500, enquanto que o auxílio emergencial foi 3 meses de 600 e 3 meses de 300,
foram colocados na economia 295 bilhões para 68 milhões de pessoas. 32% da população. Tinha estados brasileiros que tinha mais gente recebendo auxílio emergencial do que carteira assinada. E quando teve aquele do governo Temer, a maioria desses 42 milhões foi para pagar dívidas de cartão de crédito, entrada em imóvel, entrada em veículo, etc. Enquanto que esses 68 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial, a maioria das compras foi destinada a consumo, né? Material de construção e varejo, compra de eletrodoméstico e artigos de uso pessoal, e com isso, né, você teve o boom da economia no ano passado, onde diversos segmentos da indústria estavam trabalhando a plena carga, inclusive faltando matéria-prima para produzir, e você dá conta de toda essa demanda que teve aí no último trimestre. Próximo. O auxílio emergencial em 2020, ele equivaleu a 4% do PIB brasileiro, ele equivaleu a 5,9% da dívida pública brasileira, isso fez com que aumentasse bastante a dívida pública brasileira, e ele foi 3,2 vezes maior do que o gasto que o Brasil tem anual com a educação. Aí, à direita, eu estou mostrando aí o número de pessoas que devem ser atendidos com o novo auxílio emergencial que foi aprovado recentemente. Próximo. Além disso, temos muito problema com a inadimplência, a renda em queda, a inflação, que ameaça o crescimento econômico, né, com essa segunda onda de Covid. Hoje, um dos grandes problemas que a gente teve, ao contrário do final do ano passado, com aquele dinheiro que foi para consumo, que a cada R$100 de salário, 31% vão para pagamento de dívidas bancárias, e a massa salarial caiu 7%. Você teve aumento de poupança, principalmente da classe média, com dinheiro que não foi gasto com restaurantes, com algumas compras, com viagens, etc., que aumentou a poupança, mas você tem a grande parcela da população, caiu a massa salarial e que elas estão com quase 1/3 do que recebem, que tem que ser destinado a pagamento de dívidas bancárias. Próximo. Bom, com isso, né, com fechamento de shoppings, varejo, loja de rua, etc., eu estou mostrando aí à direita vários setores do varejo que tiveram quedas bastante fortes e ainda estão tendo, que tiveram em 2020 e agora também com a segunda onda em 2021, que são setores que vão ter muita dificuldade para se recuperar. Próximo. Tá? Tem uma diferença bastante com o histórico aí, que é o índice de confiança do empresário e o índice de confiança do consumidor. O empresário está mais confiante do que o consumidor, se a gente comparar com o histórico, né? Tinha uma aderência grande nessas duas curvas, e recentemente, né, de agosto de 2020 para janeiro de 2021, essas curvas se distanciaram, né, e, assim, o empresário está mais confiante do que quem consome, né? Isso aí a gente tem que analisar, porque praticamente nunca tivemos uma defasagem tão grande como essa que nós estamos tendo agora. Próximo. Bom, apesar disso, né, você teve problemas sérios, mas a indústria gerou quase 95 mil empregos, a construção civil 112 mil, construção civil é de natureza diferente, o principal direcionamento de dinheiro da construção civil foi com a queda de juros. Você teve uma boa parte do dinheiro que era aplicado no mercado financeiro, que ele veio para a Bolsa de Valores e veio para a construção civil. Então, a construção civil está demandando muita matéria-prima, está demandando, inclusive, investimentos fortes foram feitos aí na construção civil no segundo semestre do ano passado, enquanto que o setor de serviços teve que é o que mais emprega, teve uma queda grande no número de emprego. Próximo. Bom, perspectivas aí para esse ano, né? Pode ir passando no próximo. Perspectivas para 2021. Se a gente pega o PIB mundial, ele deve crescer aí o PIB mundial e o PIB de países emergentes, onde está o Brasil,
Tá? Pode passar a próxima, que eu acho que a gente faz um resumo melhor. Tá? Você tem o PIB mundial crescendo 5,2% e dos países emergentes 6%. A projeção para o Brasil é crescer a metade do que vão crescer os países de economias emergentes, né, e abaixo do que vai crescer o PIB mundial. Né? E aí eu tenho também, né, esse material fica aí para vocês, o que a gente espera do crescimento do PIB da indústria brasileira, da produção e o investimento. Hoje, um grande problema no Brasil é com relação ao investimento. A maioria dos países que crescem a taxas de 4,5%, 5%, elas têm um investimento que é acima de 20% do PIB. Aqui no Brasil, o investimento está em torno de 14%, 15% do PIB, que é muito baixo, e esse crescimento de 5%, né, em cima do baixo crescimento do ano passado, é muito pouco. Então, uma das razões que o Brasil não cresce é que tem pouco investimento e também não tem a indústria, que você pega a indústria de construção civil, 40% do investimento privado, que é o que investe, porque o Brasil, o setor público, tem uma capacidade de investimento muito baixa, né? Você não tem hoje uma atratividade de investimento do setor privado e o investimento é muito baixo. E, com isso, não alavanca o crescimento aí do país. Também temos um problema grande, que é a volta da inflação. Ela, com esse aumento do dólar, essa instabilidade do país, nós não temos uma semana de trégua aqui, toda semana tem um problema, isso gera uma instabilidade muito grande, isso tem um impacto grande tanto na taxa de juros de curto prazo como na taxa de juros de médio prazo. A curto prazo é a Selic aumentando, provavelmente ela vai estar ao dobro do que ela estava no início do ano, quando chegar em dezembro, e também as taxas de juros a longo prazo. Próximo. Tá? O desempenho da produção industrial, né, se comparar o Brasil com outros países, né, até porque foi muito forte o plano emergencial no ano passado, né, como eu falei, foi mais de 250 bilhões que foram colocados na economia e esse dinheiro foi para o consumo, mas o Brasil ficou na 21ª colocação entre os 42 países que a gente fez essa comparação. Né? Então, se tiveram países que tiveram a queda da indústria maior do que o Brasil, até porque o Brasil, no último trimestre do ano passado, né, depois do plano emergencial, você teve esse crescimento de consumo, fez com que a indústria trabalhasse, na sua maioria, quase que a plena carga. Próximo. Bom, as incertezas aí que nós temos pela frente, né, essa segunda onda que a gente não esperava que fosse tão forte, ela vai ter um impacto grande, como é que vão ser esses lockdowns, se vão precisar de mais ou não, isso cria uma incerteza muito grande. O ritmo da vacinação no Brasil, a gente viu que foi anunciado ontem também, que vai ter menos vacina no mês que vem do que tinha sido anunciado. Essa questão de abastecimento de insumos de matéria-prima, porque lá fora os Estados Unidos vai colocar 3 trilhões na economia, então ele vai demandar muita matéria-prima, a China está fazendo grandes investimentos também, então é o problema de preço de matéria-prima alto, falta de matérias-primas, e enquanto isso o consumo no Brasil baixo, você não tem, e o dólar também alto, né? Então você tem uma renda menor, você tem as pessoas mais endividadas, as empresas mais endividadas, o governo mais endividado, então você tem uma capacidade de consumo menor e, mesmo assim, as matérias-primas caras, não por causa de fatores brasileiros de demanda, e sim por causa da demanda externa. Com isso, aumentando o preço de matéria-prima. As cadeias bastante desorganizadas, você tem muitas... Você pega uma empresa grande, uma empresa âncora, tem 2, 3 mil fornecedores, são médios e pequenos. A situação dessas empresas médias e pequenas é muito ruim e não existe empresa âncora que é totalmente verticalizada, ela depende do suprimento dessas empresas menores. E essas empresas menores estão saindo muito machucadas aí dessa crise. Mudança de preços relativos, né, com esse aumento grande de matéria-prima, por exemplo, as embalagens proporcionalmente ficaram muito mais caras, etc. Né? A garantia de manutenção de emprego, você teve o auxílio também para as empresas para manterem os seus empregados, e eles têm que manter esses empregados durante o mesmo período com que eles usufruíram do auxílio, e muitas vezes essas empresas não recuperaram ainda. Então, a gente não sabe se esses empregos vão ser mantidos ou não quando acabar esse compromisso. Endividamentos da empresa com custo alto de capital e regularização de pagamentos de impostos. Né? Tem muitas empresas que não conseguiram
elas deram prioridade ao pagamento de salários e não conseguiram pagar impostos. Próximo, por favor. E os desafios, né, de um retorno sustentável na economia, pode passar no próximo aí, professor, que eu vou... Tá? É que é o que a gente chama de custo Brasil. Né? Hoje, para você produzir alguma coisa no Brasil, o custo anual, se comparado à média dos países da OCDE, é de 1,5 trilhão a mais que nós pagamos aqui no Brasil, comparado aqui os países, a média dos países da OCDE. Então, nós fizemos aí essa mandala, e fizemos isso junto com o governo. Esse material foi feito pela CPEC, com apoio nosso, né, que contratamos consultorias para fazer esse comparativo com as empresas da OCDE. Então, você tem aí várias, são 12 itens: abrir o negócio, financiar o negócio, empregar capital humano, dispor de infraestrutura, acessar insumos básicos, atuar em um ambiente jurídico regulatório eficaz, integrar com cadeias produtivas globais, honrar tributos, acessar serviços públicos, reinventar o negócio, né, competir e ser desafiado de forma justa e encerrar o negócio. Então, se você pega tudo isso e compara com os países da OCDE, nós temos um gap enorme aí de custo, que isso é uma das razões que eu mostrei lá atrás, que o investimento do Brasil é alto, deveria estar investindo muito mais, e a gente deveria estar atraindo, né, muito mais empresas para investir aqui no Brasil, já que temos um mercado grande. Só que a gente fala que o mercado é grande, mas em número de pessoas. Eu mostrei que nós tivemos uma década perdida, onde a renda per capita aumentou quase nada, né? Então, não adianta você ter um número muito grande de pessoas se você não tem essas pessoas que têm dinheiro para consumir, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Próximo. Só, Roriz, por exemplo, abrir um negócio, depois tem 10 a 15, o que é esse 10 a 15? Por favor. Esse eu vou mostrar aqui, aí é a diferença de custo. A próxima aí, eu vou detalhar isso. Tá? Então, para cada um desses, nós pegamos os países da OCDE e comparamos com o Brasil. Então, as empresas brasileiras levam mais que o dobro do tempo gasto para abrir um negócio do que a média dos países da OCDE. O próximo. Tá? Em média, a empresa da OCDE gasta 6,9 pontos percentuais a menos que o Brasil com spread bancário. Ou seja, o spread bancário do Brasil é um dos mais altos do mundo. Tá? Então, se a gente compara com a OCDE, quando você toma um dinheiro no mercado, a média é que você paga 7% a mais, né, de spread para os bancos do que eles pagam lá fora. Próximo. As empresas brasileiras gastam 11,4 pontos percentuais a mais dos custos totais com empregados e encargos trabalhistas. Então, o empregado recebe, mas pouca coisa vai para o bolso dele. A maioria vai para pagar impostos aí na folha, que são cobrados dos funcionários brasileiros e não são cobrados, e das empresas brasileiras, e não são cobrados lá na OCDE. O próximo. Tá? Uma empresa no Brasil paga, em média, R$ 136 a mais de energia elétrica do que uma mesma planta instalada no Brasil. Então, é reais por megawatts-hora. Então, assim, você pega na indústria, por exemplo, você pega a indústria de plástico, 9% do custo, 10% é energia elétrica. Então, você paga 136 a mais por megawatt-hora do que uma empresa da OCDE. Tá? Isso tudo você tira a competitividade do Brasil e você afasta a possibilidade de você atrair empresas para investir aqui no país. Próximo. Tá? O Brasil, hoje, né, com essa questão do auxílio emergencial, que trouxe aquele lado positivo de melhorar o consumo, e você assistir aquelas pessoas, né, que perderam seus empregos ou não podia trabalhar porque a sua empresa estava fechada, o comércio estava fechado, o varejo fechado, você também teve o problema que é o do déficit fiscal, que aumentou muito. Ele foi para 13,2% do PIB, que é o resultado primário. Isso sem considerar o pagamento de juros. Tá? Então, o déficit do Brasil, sem considerar o pagamento de juros, foi 13,2% do PIB. E se você fizer uma projeção, em 2022, isso vai estar muito próximo aí de 100% do PIB. Próximo. Tá?
Quando eu falei em spread bancário, né, você tem os 5 maiores bancos comerciais brasileiros, ele tem 80% da carteira de crédito. Né? E do crédito brasileiro, você pega todo o crédito brasileiro, o governo toma 64% dos bancos. Se o governo aumenta o déficit público, ele vai tomar mais, ele vai precisar de mais dinheiro. E aí o setor privado, né, é mais ou menos assim, o setor público representa 40% da economia brasileira, o setor privado 60% em grandes números. Né? Então, os 60% tem 36% do crédito. Se o governo aumentar e precisar de mais dinheiro, que é o que vai acontecer, como eu mostrei no anterior, aí, que o déficit vai aumentar, você diminui ainda o dinheiro que poderia estar indo para o setor privado. Com isso, você diminui o investimento e você também aumenta a taxa de juros para o setor privado. Próximo. Bom, qual deve ser a agenda da indústria? Né, que é a última, eu já terminando, partindo para... Tem que ter uma reforma tributária. Né, a indústria, 47% do que ela gera de PIB vai para pagar impostos. Isso acaba com que todo assalariado que vai comprar um produto industrial, ele saber que ali a metade quase ele está pagando de impostos. Né? Nós precisamos ter uma previsibilidade do ritmo de recuperação da economia pós-pandemia, então diminuir essas incertezas. Tá? Então, com relação à vacinação, com relação a um plano que seja crível, né, e que não tenha essas mudanças a cada semana, que a gente não, a previsão de médio e longo prazo fica praticamente impossível de fazer aqui no Brasil. Precisa de uma calibração da abertura comercial. Então, eu mostrei lá, né, principalmente essas empresas que têm domínio de mercado, né, esses monopólios, oligopólios, você tem que ter uma concorrência maior, mas também você não pode, naqueles produtos que são sofisticados, naqueles produtos que agregam valor também, você não pode fazer uma abertura unilateral sem exigir nada em troca. Né? Temos que ver como é que vai ser esse novo normal, o que vai mudar em comportamento e em hábitos do consumidor, melhorar o ambiente de negócio, que é péssimo o ambiente de negócio. Você tem algumas áreas do governo que têm trabalhado bastante, a própria CPEC, no Ministério da Economia, tem feito várias ações nesse sentido. Tem que ter uma reforma administrativa, né? O governo saber o que vai gastar, melhorar a eficiência do serviço público, né? Uma microagenda de reforma, isso tem andado até bem, que é esse projeto do gás, para baratear o custo do gás, o projeto para diminuir o custo de transporte marítimo, de cabotagem, né? Nós precisamos incorporar essas novas tecnologias, que a gente chama de tecnologia 4.0, que é a IoT, inteligência artificial, manufatura aditiva, robotização, automatização, 5G. Né? Nós temos que entrar com muita força aí nessas novas tecnologias, porque a gente, antes da pandemia, já estávamos muito atrás, e quando mais agora, onde a gente precisava de investir para incorporar essas tecnologias, esses novos processos, né? E dentro, né, do nosso parque industrial brasileiro, e estamos olhando isso com muita preocupação. A China, por exemplo, já fez o plano quinquenal dela, onde ela vai privilegiar a inteligência artificial e a fabricação de microchips, onde ela tem um déficit grande hoje, ela só produz 40% do que ela usa. Você tem os Estados Unidos, que estão trazendo as empresas estratégicas de novo para dentro do país, mesmo se for mais caro produzir, mas na área de saúde a gente percebeu que ficar dependendo de outros países, né, numa questão crítica como foi essa, não vale a pena. Você tem que ter produção dentro do país, e principalmente de produtos, como eu falei, que estratégico, que pode parar o país. E a outra coisa é acesso ao capital a custo competitivo. Nós temos uma excessiva concentração bancária aqui no Brasil, nós temos um spread dos bancos que é muito alto, que acaba que você, somente startups, empresas menores e tal, para ter acesso a capital, elas têm uma dificuldade de conseguir empréstimos, e quando conseguem é um custo muito alto e as garantias estão totalmente fora do que seria razoável. O próximo. Próximo. Bom, o que nós temos que fazer a curto prazo? Eu vou ser repetitivo, mas eu queria bater nessa tecla: abastecimento, insumos e matérias-primas, que hoje é um grande problema. Construção civil, por exemplo, se precisar de aço,
para fazer uma grande obra, está levando 2 a 3 meses para receber o produto, né? Essa questão de dolarização de preço de monopólios e oligopólios, tem que olhar isso com muito cuidado. Inclusive, essa discussão na Petrobras é bastante interessante, né? Porque você repassar o preço assim, onde você não tem concorrência, é uma coisa que precisa ser melhor debatida, né? Desorganização das cadeias produtivas. Você tem as empresas grandes, você tem as multinacionais, que elas estão numa situação até bastante confortável na pandemia, no que diz respeito a resultados, margem, etc., porque elas podem passar para os preços, né? Elas são muitas vezes empresas com poucos concorrentes, mas você tem as médias e pequenas que estão numa dificuldade enorme, né? Mudança nessa questão de preços relativos, né? Como eu falei, por exemplo, se a matéria-prima sobe muito de preço, então aqueles produtos numa obra da construção civil ou numa embalagem para alimento, né, ele vai ter uma variação maior do que os outros itens de fabricação, então você vai ter uma mudança de preços relativos. Como é que vai ficar essa manutenção de empregos para as empresas que utilizaram o programa do governo? Esse endividamento com custos altos, como é que vão ser pagos? E a regularização do pagamento de impostos. Então, a agenda das empresas aí para o final de 2021 e 2022 é uma agenda bastante desafiadora. Próximo. Tá? Tem também além dessas coisas que eu falei, que são coisas de curto prazo, tem coisa mais de médio e longo prazo, nós temos que fomentar essa transição para investimentos verdes, aproveitar a potencialidade enorme do Brasil, né? Então, nós temos aqui uma limonada e estamos fazendo dela um limão. Tá? Poderíamos estar trabalhando de uma maneira muito mais proativa, até porque nós temos o que oferecer, tá? Que é todo esse ativo verde que nós temos aqui no Brasil. Oferecer, que eu digo, é o seguinte: se comparado aos outros países, a nossa situação é muito melhor. Só que a gente está conseguindo uma convergência do mundo inteiro para questionar o que está sendo feito aqui no Brasil. Nós deveríamos ter todo um plano para isso, para melhorar a nossa imagem, para ter mais investimentos verde, que hoje é SAD, né? Nós precisamos entrar com muita força nisso, né? E desenvolver tecnologias, desenvolver produtos, né? Onde você tem todo essa potencialidade de novas formas de se produzir, de processos produtivos, onde o respeito ao verde seja muito melhor do que nós temos hoje, e mostrar isso para o mundo, né? Promoção de investimento e desenho de uma estratégia industrial. Nós não temos uma estratégia, né? Isso é problema também da nossa representação. Nós temos no agro, por exemplo, que é muito bem representado, eles têm uma convergência muito grande, eles sabem o que querem, eles têm todo um plano, né, de crescimento, de investimentos aí, de incorporação tecnológica. Inclusive, a causa do aumento de produtividade no agro é a indústria. Quando a gente vê esses programas todos do AgroEpop, etc., os produtos que são mostrados lá são produtos industriais. Ou seja, quem levou essa tecnologia toda para o agro foi produtos desenvolvidos na indústria. Só que a indústria não tem uma estratégia, de maneira geral, para que a gente possa desenvolver mais esse parque industrial brasileiro e modernizar em todos os setores, né? Nós temos um financiamento do investimento com crédito público e regulação financeiras adequadas, né? Então, como é que esse financiamento para você modernizar essa indústria tem que ser feito, né? Redistribuição de renda, que eu falei, o PIB per capita aumentou 0,2% ao ano. Sem renda não tem consumo. E outra coisa, a tributação sobre consumo fica muito alta. Então, nós temos que ter uma política fiscal com tributação progressiva, né? E também temos que ver que o governo tem que melhorar as suas contas para poder até investir um pouco mais, né? E qual é o melhor balanço para se buscar um equilíbrio para o Brasil, né? Até que ponto, né, nós temos que ter esse investimento público, né, levando em consideração o nosso déficit fiscal, mas temos que ter uma progressiva
aumento de distribuição do investimento público, até para que temos um país extremamente desigual, com vários estados que têm uma dificuldade muito grande e que, de uma certa forma, o governo tem que atuar. E também atuar fortemente na área de educação, na área de qualificação dos recursos humanos brasileiros, né, para a gente enfrentar esses desafios todos. Nós temos que fazer uma revisão de acordos de comércio e investimento, quando assimétrico, né, qual o grau de abertura desejável, em que ritmo. Ou seja, temos que modernizar o Brasil, temos que ter uma abertura maior, mas tem que ser um processo de negociação inteligente, né? E uma maior coordenação internacional de grandes temas com capacidade de influenciar. Hoje nós não temos influência em nada, nós chegamos a ter influência grande nessa parte do verde, né, da economia verde, passamos a ter influência em alguns setores, e hoje nós estamos a mais, nós estamos até sendo criticados e ridicularizados aí pelas grandes nações, de que nós não temos uma estratégia de país bem definida. E a nossa estratégia, né, é vista com muita desconfiança aí pelos países que competem com a gente. Próximo. Bom, finalizando aqui, qual a indústria que queremos para o Brasil? A próxima aí, eu acho que tem pode passar o próximo. Tá? A indústria ela vai continuar sendo indústria. Todo mundo fala, os serviços vão aumentar, tá? As novas tecnologias e tal. Você vai precisar dos remédios, você vai precisar dos tratores, vai precisar dos automóveis, das motos, das embalagens do produto alimentício, você vai precisar disso tudo. Tá? Agora, o próximo slide mostra aqui os aviões, etc. Próximo. Então, a indústria sempre vai ser indústria, mas o que nós precisamos agora é que ela tem que estar conectada no futuro, com a internet das coisas, com manufatura aditiva, que é impressão 3D, com robotização, né, com todos esses avanços tecnológicos que, infelizmente, né, nós não temos conseguido incorporar isso ao nosso processo produtivo. Então, esse é o grande desafio que a gente vai ter pela frente, sobre pena de que nós vamos continuar crescendo a metade do que crescem os países emergentes, nós vamos continuar fabricando só produtos primários e gerando emprego de baixa qualidade, nós vamos ficar com a nossa educação à margem do que está acontecendo no mundo, onde existe uma convergência muito grande para inovação, para aumento de produtividade, e que o país, né, seja capaz de desenvolver produtos onde possa ser competitivo no mundo inteiro. Então, esse é o grande desafio nosso da indústria, né? E para isso que o professor Hélio falou aí no início, né, nós estamos com uma chapa de empresários, o CIESP tem 6 mil, a Fiesp são em torno de 100 e poucos eleitores, que são sindicatos, e o CIESP são 6 mil empresários, que são donos de empresas, acionistas de empresas, é o segundo maior grupo de associativismo da indústria do mundo, tem uma nos Estados Unidos, que é o país inteiro, que é em torno de 14 mil associados, aqui nós temos só o estado de São Paulo, CIESP, 6 mil, nós temos em 42 regiões de São Paulo, as nossas regionais, onde tem empresários também na direção. Então, o que nós queremos é renovação, nós queremos alternância, nós queremos que tenha lideranças do interior que possam estar participando de todo esse projeto de modernização da indústria brasileira e que as decisões não sejam tomadas somente na Avenida Paulista. E queremos atrair, né, todos esses jovens que são empreendedores, que eles passam a ter uma voz muito forte no direcionamento da indústria de São Paulo, que é a mais forte do Brasil, e também as mulheres, né? Eu lembro, né, por várias empresas, quando eu ia contratar trainees, e eu, CEO das empresas, presidente das empresas, nos últimos tempos, 75% das pessoas que entravam eram mulheres, e essas mulheres é que vão, a cada dia, né, ter uma participação muito maior no direcionamento do rumo que a gente vai tomar aí para a economia e para a indústria brasileira. Então, nós temos que incorporar todo esse contingente de empresárias também, de jovens, a esse movimento que a gente está querendo fazer para modernizar a indústria de São Paulo, e modernizando a indústria de São Paulo, nós vamos estar modernizando a indústria brasileira também.
Tá? E aqui eu finalizo a apresentação, professor, e me coloco à disposição aí de vocês. Beleza. Eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube, quer dizer, a gente sabe que houve um tempo um pouco maior disposição do Roriz, mas, de qualquer maneira, eu penso que ele conseguiu, de forma completa, fazer um panorama completo de tudo o que está acontecendo atualmente no país com relação às indústrias, né? No que diz respeito ao CIESP, né, que você está encabeçando a chapa, dentre todos esses, vamos dizer, diagnóstico que você fez, Roriz, qual que você vê, o que você entende que, uma vez que, por exemplo, a chapa que você encabeça seja vencedora, qual que deveria ser, você vê, porque os problemas são enormes, né? Você colocou lá uma quantidade enorme, mas onde você acha que deveria ser o principal alvo, entendeu, do CIESP, que congrega tantos empresários, como você falou aí, de quase 6 mil? Eu acho o seguinte, nós temos que capacitar pessoas para empreender, para que essas novas tecnologias também sejam incorporadas aos processos produtivos. Então, o papel nosso é você colocar todos esses empresários que hoje, né, eles estão no estado inteiro, mas de uma forma dispersa, para que a gente busque as convergências, né, para como que a gente vai fazer isso. Então, nós temos a questão de qualificação da mão de obra e melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Então, nós temos que pegar esse estoque de recursos humanos que a gente tem, né, e dar uma requalificada nele, e também os jovens que hoje estão nas faculdades, né, estão nas universidades, você mostrar para o jovem que você empreender na indústria, né, vai fazer com que isso alavanque o crescimento do Brasil, que você crie mais empregos, etc. E a gente virar essa chave, professor Hélio. Ao invés da gente estar exportando produtos de baixo valor agregado, produtos primários, né, com essa incorporação de tecnologia, com esses jovens empreendendo e com esses empresários sendo reciclados, né, para pensar nesse novo rumo que o Brasil precisa, a gente fazer essa virada de jogo que é urgente, né? Como eu falei, sobre pena de a gente perder essa oportunidade grande que nós temos agora pela frente. Bom, essa meta que você está falando de ter requalificação da mão de obra existente e a criação via formação, quer dizer, a formação hoje ela é feita basicamente pelas universidades e tudo mais. Você vê que essa sua ideia ela vai poder ter uma boa resposta das formas como as universidades atuais no Brasil funcionam? O que nós estamos fazendo é o seguinte, já está no nosso plano de gestão, fazer um balanço, um censo, né? Apenas censo que não vai, mas um censo da indústria de São Paulo. Nós precisamos conhecer o que a indústria de São Paulo faz, o que ela precisa, para onde que ela deve ir, ter um plano para a indústria de São Paulo. E aí, nós trabalharmos juntos com todos esses centros de tecnologia, com as universidades, e eu já até tive a oportunidade de conversar isso com o senhor, né? A gente diminuir esse fosso que existe entre o mundo acadêmico e as empresas, né? A incorporação dessas novas tecnologias, ela passa por uma aproximação cada vez maior, né, do mundo acadêmico com as empresas, né? E eu acho que esse é o caminho que a gente tem que fazer. Agora, a meta nossa é fazer censo e fazer um diagnóstico, que hoje a gente teria até como fazer, muito do que eu mostrei aí já é quase que um diagnóstico, a gente estabelecer metas e objetivos e ir atrás das alianças que nós deveremos fazer para conseguir isso. Sem dúvida nenhuma, os ICTs, as universidades e tal, vai fazer parte dessas alianças que nós precisamos para fazer essa transformação na indústria de São Paulo. Você comentou também essa questão da matéria-prima, né? Eu estou fazendo parte de um empreendimento e a gente tem que comprar algumas coisas, por exemplo, né, fios, né, cabos, né? E eu vi que o valor aumentou brutalmente, principalmente o cobre, né? Quer dizer, a gente tinha orçamento antes da pandemia X, agora é 3, 4 vezes mais. Essa questão da gente ter a matéria-prima no Brasil, né,
que tipo de esforço a gente teria que fazer para, eventualmente, evitar ter essa dificuldade, né, que atualmente existe, por exemplo, parece que o cobre, se não estou enganado, é Chile ou algum outro país aí da América Latina, que é o principal produtor, né, o fornecedor. Como é que você vê para a gente sair dessa armadilha de não ter a matéria-prima no Brasil para poder as indústrias funcionarem? Você citou aí o cobre, nós temos o potássio, que é para a agricultura, por exemplo, que nós temos muito pouco aqui no Brasil, a produção é muito pequena, então nós temos dificuldade. Mas a maioria das matérias-primas nós temos aqui. As matérias-primas, por exemplo, para a fabricação de alimentos processados, nós temos minério de ferro de excelente qualidade, nós temos petróleo, nós temos gás, né? Então a maioria das nossas matérias-primas estão aqui. Mas o que a gente faz? Nós temos monopólios aqui nas matérias-primas. Esses monopólios vendem caro aqui no Brasil porque tem um poder de mercado, eles exportam a um valor mais barato do que eles vendem aqui no mercado interno, e no final vem produtos lá fora, transformado, que ocupa muito mais gente, pessoal qualificado, onde o produto tem inovação, onde tem agregação de valor, e a gente compra esses produtos prontos lá de fora. Então, esse círculo vicioso aí de que faz com que a indústria vai sempre diminuindo de tamanho, é que nós temos que modificar e aproveitar essas matérias-primas que nós temos abundante. É lógico que algumas nós vamos ter que comprar, nós somos dependentes lá de fora, mas a grande maioria, sem dúvida nenhuma, nós temos produção aqui. Especificamente, que eu queria que você fizesse um comentário sobre indústria farmacêutica no Brasil. Quer dizer, como é que está a situação? A gente é totalmente dominado pelas multinacionais, onde a indústria farmacêutica no Brasil é forte, Roriz? Principalmente nos genéricos, a indústria farmacêutica no Brasil ela avançou muito. Hoje nós temos indústrias farmacêuticas no Brasil com poder financeiro de investimento e muito modernas, né? Agora, no desenvolvimento de moléculas mais avançadas, etc., nós temos um distanciamento grande das indústrias de ponta farmacêuticas do mundo. Mas eu acho que nós caminhamos bastante com relação ao desenvolvimento da indústria farmacêutica nos últimos tempos, mas nós temos que avançar numa velocidade muito maior do que nós avançamos. E hoje nós temos algumas empresas preparadas para enfrentar esse desafio, né, de avançar no desenvolvimento tecnológico de produtos farmacêuticos aqui no Brasil. E agora, a outra questão também que eu queria que você explanasse é a questão, por exemplo, desse momento que a gente está vivendo, né? Estou falando assim a nível de governo federal, de governo estadual, né? Você vê a possibilidade, quer dizer, hoje eu li alguns artigos dizendo que o principal questão para que a gente possa, por exemplo, resolver as pendências que a gente tem é o diálogo. Você, através da indústria, você disse que muito do material que se apresentou foi a partir, inclusive, de conversas que você teve com órgãos do governo. Você está vendo essa harmonia para que essas discussões ocorram hoje? Eu vejo assim, um bom diálogo com o Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem sido bastante aberto à discussão, a debates com relação ao que a gente pode fazer para avançar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo um governo muito disperso, eu vejo um governo que cria uma crise a cada dia, eu vejo um governo que tem uma dificuldade de buscar convergências, né? Que tem dificuldade de falar com o Congresso, que tem dificuldade de falar com a população, que cria problemas onde não existem. Então, de um lado, se você consegue um bom canal no Ministério da Economia, de outro lado, você tem o governo como um todo que ele é muito difuso. E isso faz com que você perca a possibilidade de trabalhar com previsões. Então, não adianta você fazer uma previsão de médio e longo prazo no Brasil. Então, nesse momento, está todo mundo olhando o curtíssimo prazo. Não só por causa da pandemia, mas também porque você tem esse governo difuso. O governo não tem uma cara, né? Ele não tem uma forma. E aí você fica praticamente sem possibilidade de planejar a médio e longo prazo. Outra questão também que eu queria ver qual que é a posição sua e do grupo de empresários que você reúne sobre essa questão da compra de vacina por empresas para os funcionários. Como é que você vê isso?
Ó, eu vejo o seguinte, quanto mais vacina a gente conseguir trazer, é melhor, tá? Independentemente se seja pelo governo ou pelo setor privado. Tá? Se o setor privado pudesse trazer e comprasse sem usar dinheiro público, também eu não vejo nenhum problema, toda essa celeuma em cima disso. Agora, o que precisa ser respeitado é todo um protocolo de quem deve ser vacinado primeiro, como é que deve ser feita essa vacinação, etc. Agora, eu não vejo por que toda essa resistência de compra de vacinas pelo setor privado. Hoje, lá nos Estados Unidos, você entra numa farmácia, você compra a vacina que você quiser e ainda pode escolher o tipo de vacina que você quer tomar. Tá? Agora, a dificuldade hoje é que nós demoramos aí atrás dessas vacinas, o governo errou, e com isso, quem está indo atrás de vacina não está conseguindo comprar, seja o setor privado ou seja o setor público. Agora, se o setor privado aparecer com a oportunidade de comprar aí milhões e milhões de vacina, ele tem uma facilidade muito maior, porque qualquer compra pública, você leva muito tempo, você tem um processo de licitação que demora, enquanto que o setor privado ele poderia fazer isso com uma facilidade muito maior, desde que seja a vacina que fosse aprovada, etc., com todos os protocolos, como eu falei. Você fez algum diagnóstico, algum levantamento sobre qual foi o impacto da falta de vacina para os funcionários das empresas, das indústrias? Como que isso aí repercutiu, o fato das pessoas não estarem vacinadas e, eventualmente, ter dificuldade? Como é que isso aí você chegou a fazer algum diagnóstico? O problema na indústria, professor, é o seguinte, ao contrário de alguns outros tipos de trabalho, você pode fazer o home office. Na indústria, não. Na indústria, o funcionário tem que atravessar a cidade, pegar um transporte público, e ele tem que ir lá, porque ele tem que ligar a máquina, ele tem que desligar a máquina, ele tem que fazer a manutenção, ele tem que retirar o material do molde. Tá? Então, não dá para fazer isso por home office. Então, assim, ele corre um risco enorme, né? E não pode faltar os produtos industriais na casa dos brasileiros. Você não pode faltar produto de limpeza, não pode faltar produto alimentício, que é industrializado, você não pode faltar remédio, você não pode faltar uma série de produtos que são vendidos no supermercado, nas farmácias, etc. E se a população sentir que vai faltar, você vai ter uma corrida aos supermercados e uma corrida às farmácias, que seria totalmente indesejável. Então, foi um problema grande para a indústria, né? Porque aquele funcionário que foi obrigado a trabalhar para que não faltasse nada na casa dos brasileiros e nem nos hospitais, tá? Ele está correndo um risco de todo dia pegar o transporte público e trabalhar e voltar. Bom, então, o Maurício Pazini, que está nos acompanhando, ele fala assim, para a retomada da indústria, faltam soluções estruturais. Na mandala do Roriz, inovações estão restritas à indústria 4.0, onde faltam soluções nacionais. Ele fala, existem inovações nacionais que são estruturais e reduzem enormemente a energia, óleo, ruído e água no processo produtivo. Investimento requerido nulo. Podemos aproveitar essa oportunidade, Maurício? É claro que sim. Quando eu falei que nós temos que fazer toda uma requalificação das pessoas que hoje trabalham na indústria, nós temos que, os jovens, né, nós temos que mostrar o caminho da inovação e do empreendedorismo para eles empreenderem cada vez mais, e hoje muito em cima dessas startups, que é a nova forma que está na cabeça dos jovens de inovar, e das empresas também, né? Quando eu coloquei a mandala ela está falando praticamente sobre o custo do Brasil, o custo de se produzir no Brasil, a melhoria do ambiente de negócio. Agora, por que eu falei, quando o senhor me perguntou, que, em primeiro lugar, é a questão de recursos humanos? Porque a inovação, ela parte da cabeça das pessoas, né? Então, você tem que ter o jovem empreendedor, você tem que ter um empresário, né, querendo fazer cada dia melhor, querendo inovar, querendo trazer processos que sejam mais produtivos, né, para a gente fazer essa transformação.
Então, eu acho que no entorno daquela mandala está o processo inovativo e aumento de aumentar a produtividade, né? Agora é o seguinte, quer dizer, eu queria que você explanasse um pouquinho também, quer dizer, você atualmente é vice-presidente tanto da Fiesp quanto do Ciesp, né? As ações agora, a partir do processo eleitoral que vai ocorrer, qual que é a importância da Fiesp na implementação, né, das medidas para fazer o Brasil crescer no que diz industrial e do Ciesp? Como é que, para explicar assim, como que essas ações das duas entidades, elas atuam hoje no país? O Ciesp é segmentado, são setores, são 100 setores, só que de 100 setores, às vezes você tem um setor só que tem 15 sindicatos. Então, você tem a indústria raiz, que é aquela indústria, né, a indústria dos derivados de aço, derivados de químicos, derivados de papel, de celulose, de vidro, e aí vai, né, de máquinas, equipamentos, e você tem que é chamado a indústria raiz. Então, aí são segmentos. Esses segmentos, muitos deles deixaram de sindicatos, que hoje o sindicato ele não tem mais a receita obrigatória, e eles migraram para associações. Então, você tem associações no Brasil que são fortíssimas. Tá? Então, a Fiesp ela atua muito no sindicato, esses sindicatos, né, que são 100 e que representam uns 30 setores no Brasil. O Ciesp ele atua diretamente na fábrica, no chão de fábrica, junto com o empresário que está lá no front. Tá? E que são 6 mil empresários em São Paulo. Tá? Como eu falei, é a segunda associação do mundo de empresários ligada à indústria. Então, o papel do Ciesp é você trabalhar com esses empresários que estão do front de maneira horizontal, ou seja, você vai falar de carga tributária, ele é horizontal para a indústria como um todo. Você vai falar de meio ambiente, ele é horizontal como um todo. Você vai falar de acesso a capital e a custo de capital mais barato, ele é horizontal. Agora, nós vamos atrair essas associações que hoje elas são muito mais fortes do que os sindicatos para trabalhar em conjunto com o Ciesp. E aí a gente tem um alcance muito maior de representar a indústria de São Paulo e a indústria brasileira, que hoje carece, né, como eu falei, né, hoje você tem muita vaidade, você misturar a sua agenda pessoal com a agenda da indústria, você misturar a questão político-partidária com o interesse da indústria, e isso é que nós não queremos. O nosso foco é a indústria, é trabalhar com a indústria, porque o Brasil crescendo, o Brasil desenvolvendo os indicadores sociais, vai ser ótimo para a indústria. Agora, que indústria nós vamos precisar de ter no Brasil para a gente acelerar esse desenvolvimento e acelerar também a distribuição de renda brasileira. Então, isso tem que ser atacado como um todo, e nada como um Ciesp, que tem uma capilaridade muito maior e representa muito mais o Estado, né, nas suas peculiaridades de cada região, do que você ter uma sede na Avenida Paulista de alguns sindicatos que só trabalham para o seu setor e não de maneira horizontal. O Paulo Kevin aqui ele comenta assim: já quanto ao custo Brasil, já em 2013, no Senado foi tratado esse assunto, ainda estamos com a matriz energética vencida. Temos que mudar a infra para Synergetic Smart Grid. Você quer comentar algo? Não, aí eu acho que aí entra toda essa questão de ver. Nós podemos ter uma matriz energética. Por isso que eu estou falando, da limonada nós estamos fazendo um limão. Nessa questão de energia, tá, nós temos toda essa questão energética, onde podemos ter a melhor matriz energética do mundo sob o ponto de vista ambiental. E também a oferta de energia elétrica para o Brasil poder crescer. Tá? Então, assim, eu acho que o setor de energia ele tem mudado tanto, mas não na velocidade que a gente precisa para ter disponibilidade de energia e uma energia mais barata. Porque, como eu mostrei também, você tem um custo de energia aqui no Brasil que é muito maior do que o custo de energia da OCDE. E a maioria dos países da OCDE estão na Europa, que o custo de energia é caro. Né? Então, poxa,
temos que aproveitar todo esse potencial energético aí que nós temos. E aí tem as diversas formas, e poderia falar de energia aqui um bom tempo, tendo em vista as grandes possibilidades que o Brasil tem e potencialidades. Eu queria também comentar com você um assunto que está, agora tivemos esse evento do clima, lá onde, inclusive, o Brasil participou, e toda essa questão que envolve a questão do CO2, dessa questão de emissão. Você, assim, a tua visão, pelos números que a gente vê, que são China, Índia, Estados Unidos, que comandam praticamente essas emissões no mundo, né? O Brasil tem lá uma participação. Claro que esse problema do desmatamento, né, é uma coisa importante que tem que ser evitada. Mas como que você vê essa polêmica toda? O Brasil finalmente é um grande problema para o mundo no que diz respeito à emissão de CO2 ou não? É claro que não. Nós não temos que ter medo desse debate. Esse debate, de todas as maneiras, a gente ganha. Agora, o que está acontecendo é que nós estamos, como eu falei, está tendo uma convergência do mundo contra nós. Tá? Essa questão de desmatamento da Amazônia tem que ser resolvido. Se esse é que é o nosso flanco, vamos atacar esse flanco. Agora, o que vale a pena é a gente mudar essa chave. Ao invés do Brasil estar sendo atacado, o Brasil mostrar que ele tem condições de absorver essa tecnologia verde muito melhores que os outros países que hoje estão falando da gente. Agora, nós temos que entrar com um debate, com uma estratégia, com diálogo, com diplomatas que conhecem muito bem esses canais de melhorar a imagem do país, trabalhando de maneira articulada para a gente tratar desses assuntos de uma maneira muito mais proativa e pragmática que nós estamos fazendo agora. Nós conseguimos que o mundo todo virasse contra nós nessa questão, onde nós somos muito melhores que eles. Tá? E por uma total falta de estratégia de como é que a gente deveria fazer isso. Né? Até porque nós temos o que mostrar, e o que nós temos é muito melhor do que esse país que critica o Brasil tem. Né? Tem um colega aqui também, que faz parte do nosso grupo, que é o Dirceu Moreira. A questão, por exemplo, porque você vê, vários segmentos conseguiram romper aí vamos dizer, a agenda de vacinação, né? Como, por exemplo, professores da educação básica e também o pessoal policial militar. Você colocou claramente que o pessoal que trabalha na indústria, que é aquele que está fornecendo os alimentos para que a gente sobreviva, por que não houve, talvez, da parte da indústria, um trabalho para que esse bloqueio que existe fosse rompido, por exemplo, né? Sendo que... Ele tem razão, não houve um trabalho da indústria, a indústria errou. A indústria, as lideranças industriais, elas não têm uma convergência. Tá? E, com isso, fez com que os maiores riscos que você tem, talvez hoje, depois do pessoal da saúde, desses que foram citados, é esse pessoal que tem que atravessar a cidade num transporte público para ir lá numa fábrica para fazer as coisas funcionarem, para que não falte nada na mesa dos brasileiros. Né? Então, a indústria errou, ele tem toda a razão. É por isso que nós temos que ter alternância, é por isso que nós temos que ter uma reciclagem com relação aos dirigentes da indústria brasileira, para que a gente tenha um rumo. Hoje, a indústria brasileira ela está praticamente dispersa aí, sem uma estratégia de que a gente imaginar o que nós queremos para a indústria em 2030, em 2040. Beleza. Não, acho que a gente, inclusive, todos os comentários, perguntas eu já te passei, que esses que acabaram de colocar. Eu acho que a gente até já extrapolou um pouco aqui o tempo, né? Quer dizer, já em quase 14 minutos. Eu queria, então, primeiro agradecer todo mundo que esteve nos acompanhando no YouTube até agora, todas as sugestões, os complementos. Eu acho que a tua apresentação, eu acho que é um documento fundamental para todo mundo que queira saber o que está acontecendo com a indústria, com os diagnósticos, os caminhos.
A questão é, como você falou, agora é uma questão de política, realmente, de fazer essas coisas acontecerem, né? Então, esse é uma outra etapa do trabalho, e a gente espera que você, à frente do CIESP, que é o que a gente deseja, realmente essa agenda que você colocou de prioridades, ela possa ser cumprida. Então, queria agradecer mais uma vez a sua exposição, né? E dou a palavra final aí para tuas considerações finais para a gente encerrar esse webinar. Por favor, Roriz. Bom, professor, só queria agradecer a todos que estão, ao senhor e a todos que estão nos assistindo, por essa oportunidade de a gente ter esse debate. Nós precisamos de um debate na indústria. Nós não podemos continuar perdendo a força da indústria, que foi uma das razões do crescimento do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo passou pelo período do café, passou por uma série de eventos aí na área da área agrícola, e depois foi a indústria que trouxe toda essa força para o Estado de São Paulo. E a cada dia essa indústria ela vai perdendo participação na economia, ela vai deixando de gerar novos empregos. A gente assiste pelos jornais aí empresas importantes que são verdadeiros ícones aí da produção brasileira indo embora do país, e nós temos que reverter esse processo. E para reverter esse processo cabe a nós levarmos esse debate, termos essa discussão, né, do que é melhor para a indústria. Agora a indústria ela é um dos instrumentos de ajudar a economia a crescer, tá? E também distribuir renda, porque não adianta você ter um país que só a economia cresce se você não melhora os indicadores sociais. E a indústria tem um papel fundamental também na melhoria dos indicadores sociais do Brasil. Ok, então, obrigado mais uma vez, Roriz, obrigado a todos aí que nos acompanharam. Dizer que esse webinar foi gravado, né? Eu vou fazer depois uma edição especial dele, disponibilizar para todo mundo que não pôde estar presente hoje, né, ao vivo, e agradecer a todos aí, desejar uma boa noite a todos e sucesso aí, Roriz, na sua campanha aí. Estamos torcendo por você. Muito obrigado a todos aí. Um abraço grande. Tchau, tchau.